A Kátia é fonoaudióloga do setor de psiquiatria da infância e adolescência da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. É professora do curso de especialização em autismo da PUC Rio de Janeiro e é a coordenadora do nosso curso de autismo da Fonotrês. Queria falar um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês. Eu acho que eu sou a fonoaudióloga que mais faz curso e que mais está inscrita em cursos de todos, porque eu acho que trabalhar com autismo, gente, a primeira certeza que a gente precisa ter quando a gente trabalha com autismo, que é uma alteração extremamente complexa, é que se nós não conseguir ter um domínio sobre o desenvolvimento e sobre as alterações relacionadas à comunicação, à fala e à linguagem, a gente não consegue delimitar quais são as comorbidades que o quadro traz e de que maneira a gente vai hierarquizar o nosso trabalho. Então, essa hierarquia, essa tomada de decisão clínica, essa construção do PEI, desse programa de ensino individualizado dentro da fonoaudiologia, ele precisa ser feito em cima das potencialidades e das áreas de fraqueza desse indivíduo. Então, a gente sabe que com os protocolos, a gente consegue ter alguns balizadores para a nossa prática, mas não existe um protocolo que a gente consiga se sentir confortável que ele tenha contemplado todas as necessidades do indivíduo. E, por conta disso, é que a gente tem a certeza, cada vez mais eu tento trazer isso para o curso, de que maneira a gente consegue fazer esse diagnóstico, tanto calcado nos protocolos que estão disponíveis e que são padronizados, em alguns que a gente utiliza, algumas escalas que não são padronizadas, mas que a gente trabalha como padrão ouro. Então, assim, quando a gente pensa nessas escalas padronizadas, a gente sabe que, por exemplo, o DSM-5 não é padronizado para a realidade brasileira, né? Mas a gente utiliza ele como um balizador, até porque dentro do eixo, dessa geração de eixo axial, para a gente ter aí todas as inclusões, né, e todos os critérios para um diagnóstico, isso é muito importante. O problema, e é isso que a gente vai discutir aqui agora, é que a manifestação clínica que a gente sempre escuta no nosso consultório é: meu filho não fala, meu filho tem atraso no desenvolvimento da linguagem, meu filho tem dificuldade para se expressar. E a gente sabe que esse fenótipo é um fenótipo comum no atraso de linguagem, no TDL, no transtorno da linguagem, se essa criança tem uma alteração médica de base, pode ser um transtorno da comunicação social, a gente pode ter uma deficiência intelectual e outras alterações que a gente olha e fala: bom, da onde eu começo? Quais são as manifestações e de que maneira eu faço essa exclusão por uma base de linguagem? E até de que maneira que eu avalio se essa criança tem linguagem ou não. Então, eu acho que a partir desse raciocínio clínico, a gente prossegue aí fazendo a diferenciação desses transtornos e também refletindo sobre aqueles diagnósticos que a gente só vai ser capaz de dar depois de uma intervenção diagnóstica, que é aquela intervenção por um período de tempo, que é o famoso RTI, né? E esse modelo de intervenção à resposta é um dos critérios utilizados pelo DSM-5 para fechamento diagnóstico, não só dos transtornos de aprendizagem, mas também para outros transtornos do neurodesenvolvimento. E a gente não pode abrir mão digamos assim, desse cuidado para a gente fechar um diagnóstico.
Eu queria mandar um beijo especial para todas as pessoas, que eu não vou falar aqui o nome, porque a gente tem alguns que já fizeram parte de alguma turma, de um curso meu, mas sintam-se todos beijados e abraçados e queridos, tá? Então, vamos começar e a gente fala, eu respondo aqui depois sobre os protocolos, sobre o que a gente tem hoje, que a gente pode disponibilizar, e fala um pouquinho do curso, tá? Enquanto eu vou estar ministrando a aula, as meninas da Fonotrade vão anotar quem está com a câmera aberta para a gente depois sortear essa gratuidade, uma gratuidade no curso, quem está com a câmera aberta, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de olho no olho e Amando isso, gente. Amando que vocês estão abrindo as câmeras. Está sendo maravilhoso. Eu vou anotar aqui, vou printar, mas preciso permanecer do início até o final com a câmera aberta. Eu vou ficar de olho. Mas me ajudem, tá? Não feche, porque assim vai ficar mais fácil para mim. Acho que a Kátia caiu. agradeço. Está todo mundo vendo? Sim. Ok, queridas. Queridos, a gente tem aí o nosso querido Rodolfo aí, que é uma pessoa muito querida e, portanto, um homem aqui na nossa aula. O que a gente vai refletir hoje? Quais são os transtornos que vão afetar, que vão comprometer tanto a comunicação social quanto a linguagem verbal e não verbal e, consequentemente, o aprendizado, tá? A gente, como eu falei para vocês, a queixa que a gente recebe, que cada vez é mais frequente, é: meu filho não fala. E muitos pediatras têm trazido à tona a questão da pandemia dentro desse sinal de alerta. E o CDC, que é o Centro de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, e que gera toda aquela prevalência de crianças com autismo na idade de 8 anos, traz uma atualização assim que chama muita atenção para a gente sobre o impacto da pandemia nos diagnósticos do próprio autismo e no uso de escalas, e de tanto escalas de rastreio quanto no processo, no segmento dessa avaliação. E eles dizem que as crianças, nesse período da pandemia, muitas crianças ficaram sem o segmento de uma avaliação para um atendimento, para uma intervenção precoce. Então, esse mesmo impacto que a gente observa dentro dessa prevalência do autismo, embora ela cresça, e mais do que isso, hoje eles têm uma certeza que esses indivíduos vêm tendo um diagnóstico, vêm sendo mais diagnosticados. Então, há ainda aquela dúvida se, não, eu tenho uma criança que a gente tem um número que vem aumentando com o tempo, numa escalada assim muito grande, ou hoje a gente tem recursos para diagnosticar isso de uma forma melhor. Então, essa é a nossa grande desconfiança, e todo mundo que chega no consultório já chega com uma desconfiança e o receio de que seu filho tenha o transtorno do espectro do autismo. A gente, graças às mídias e a trabalhos mesmo de conscientização, dando esse suporte de conteúdo, né, orientação a essas famílias nos serviços de unidades públicas, essas famílias têm tido uma orientação maior acerca do desenvolvimento infantil
e acerca das vulnerabilidades quando a gente tem uma criança que não fala ou que tem um atraso de fala. Por outro lado, nós temos também aquele grupo de pais que correm para o consultório e alguns outros que nem conseguem chegar ao nosso consultório numa idade onde a gente conseguisse fazer uma intervenção precoce ou um treinamento parental para otimizar esse desenvolvimento, por conta da questão da pandemia, e alguns médicos preferem ter essa conduta, que é uma conduta mais expectante em relação a esse desenvolvimento, e também mais cuidadosa na hora de indicar. E, na verdade, de cuidadosa a gente não tem nada, né? Porque o médico que não indica diante de um atraso na aquisição de fala, deveria entender quais os comprometimentos dessa, digamos assim, da falta de uma orientação que seja uma orientação capaz de dar chance para esse indivíduo ter uma vida adulta ou fazer a transição para uma vida adulta de uma forma mais autônoma. Então, a queixa sempre é essa, e a gente se depara com todas essas possibilidades. A gente pode ter um atraso no desenvolvimento da linguagem, a gente pode ter um transtorno do desenvolvimento da linguagem, a gente pode ter um transtorno do espectro do autismo, o transtorno da comunicação social e o transtorno de aprendizagem não verbal, que a gente vai entender um pouquinho no final, depois que eu falar dos outros transtornos, a gente vai falar do TANV. O TANV é um transtorno que eu trago sempre, porque ele não é um transtorno tão divulgado, ele é um transtorno que ocorre dentro dos transtornos de aprendizagem, ele é 1% desses transtornos, ele não está no DSM-5, porém, cientistas, neuropsicólogos, centros de avaliação neuropsicológica validam o diagnóstico do transtorno de aprendizagem não verbal, tá? Então, a gente precisa entender o que é esse transtorno e que tem fenótipos também muito semelhantes com os que a gente observa num indivíduo com autismo na infância, que é, no caso, uma inflexibilidade. A gente vai chegar lá e a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. Quando a gente pensa num atraso no desenvolvimento da linguagem, a gente tem a consciência que aquela criança tem uma dificuldade para atingir os marcos de desenvolvimento, de fala, os marcos de desenvolvimento para a estrutura linguística, lembrando que a gente só concebe mesmo, esse indivíduo tem linguagem, quando esse indivíduo estrutura e combina palavras. Se esse indivíduo produz palavras isoladas, nós chegamos num nível abstrato, num nível de representação abstrata através de símbolos linguísticos verbais, porém, esses símbolos não constituem por si só a linguagem verbal, porque para a gente pensar em linguagem, a gente tem que pensar em estrutura, a gente tem que pensar em sintaxe, tá? Então, a gente vai estar diante de um gap no desenvolvimento, é como se aquela criança tivesse um comportamento muito similar a de uma criança menor. E o que se a gente fosse colocar agora em termos de subsistemas linguísticos, qual seria a manifestação de um atraso de linguagem? Nós teríamos aí, pensando numa estrutura, né, onde nós temos subsistemas como o sistema pragmático, semântico-pragmático, semântico-lexical, fonológico, sintático, nós estaríamos pensando no
num atraso semântico-lexical, ou seja, o vocabulário, a possibilidade dessa aquisição estaria muito mais voltada para uma alteração expressiva do que propriamente uma dificuldade maior a nível até receptivo, né, de compreensão. Então, a aquisição de palavras, o desenvolvimento, o repertório desse vocabulário expressivo estaria abaixo do esperado. E não podemos esquecer aqui também que, para que haja esse desenvolvimento da linguagem, a gente ir, portanto, dessa oralidade, na construção dessa oralidade, a gente não pode deixar de esquecer do desenvolvimento motor, como um precursor da fala. Então, da mesma maneira que nós temos precursores, que são precursores sociocomunicativos, como, por exemplo, essa criança tem uma fluência de olhar, no olhar com o outro, essa criança se mantém atenta a estímulos verbais, essa criança ela utiliza gestos e ela controla o próprio comportamento corporal quando ela quer comunicar algo, e quando ela quer comunicar algo, ela mantém a atenção do parceiro, do adulto, de quem ela quer, para quem ela quer comunicar. Então, o que a gente observa nesse atraso no desenvolvimento da linguagem é uma prevalência não tão grande e uma, digamos assim, uma frequência que também não é tão pequena. Então, de 5 a 10% desses indivíduos vão ter atrasos no desenvolvimento da linguagem. E a gente vai observar que, dentro dessas vulnerabilidades, a gente tem uma questão relacionada a sexo, o sexo masculino, então meninos têm mais predisposição. Se nós tivermos um histórico familiar de presença de algum membro, especificamente, diretamente, como os pais, de atraso no desenvolvimento da linguagem, isso já entra como uma vulnerabilidade maior. Se nós tivermos suspeitas, porque às vezes nem todas as famílias conseguem ter acesso ao próprio histórico de desenvolvimento. Então, mas, eu suspeito, eu acho que, olha, a minha sogra falou comigo há um tempo atrás que parece que o pai havia apresentado um atraso para adquirir a linguagem. Então, isso tudo entra dentro dessas vulnerabilidades. Um risco para outro transtorno, que também aumenta o risco para o transtorno. Então, assim, um filho de um indivíduo que teve um diagnóstico de TDAH entra com uma vulnerabilidade, tá? E também crianças que são que nasceram com baixo peso ou com muito baixo peso, sem contar na questão também da prematuridade. A gente sabe que crianças prematuras têm uma vulnerabilidade maior, ainda mais prematuros extremos, né? E aí, o que a gente pensa? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Quando a gente tem um atraso de linguagem, a sensação que a gente tem é que nós vamos fazer uma observação clínica. Eu sempre solicito para essas famílias, e eu penso nessa avaliação como uma avaliação em 3 tempos. Quais são os tempos? Primeiro, o que a gente recebe de informação dessa família, e o que a gente consegue observar clinicamente daquele indivíduo conosco na própria sessão de avaliação. Porém, nem tudo que a gente vê é realidade, ou nem tudo que a gente enxerga consegue contemplar, de fato, todo o potencial daquele indivíduo, ou todas as vulnerabilidades. Por quê? Porque a própria avaliação já oferta para qualquer família, para qualquer criança, para qualquer indivíduo,
uma situação que é uma situação que foge de um evento natural. Você está indo conhecer uma pessoa, você está num ambiente novo, essa pessoa, a forma como essa pessoa, mesmo que a gente tenha entrevistas padronizadas, questionários que vão estar acerca desse, que vão tentar rastrear esse desenvolvimento, a gente não garante que quem está à nossa frente se sinta acolhido, se sinta validado para verdadeiramente expor o desenvolvimento do filho, do seu filho, o próprio desenvolvimento. Então, a gente enfrenta barreiras que são barreiras relacionais, isso com a família e isso com a criança. Então, sempre é importante, mesmo diante de poucos sinais de vulnerabilidade, a gente entender como que esse indivíduo funciona em casa. Então, sempre é bom nós termos e solicitarmos para essa família vídeos, por exemplo, que é um material extremamente rico, e eu solicito dessa criança brincando num ambiente espontâneo, num ambiente livre, dessa criança interagindo com os cuidadores, e aí eu peço para a família colocar a câmera do celular assim lateralmente para a gente ver, conseguir ver se essa criança interage, o quanto que ela interage, o tempo que ela interage, se ela, por exemplo, divide a atenção entre o adulto e o brinquedo, e aí a gente vai fazendo uma série de construção do nível de desenvolvimento que esse indivíduo tem em termos da comunicação social, o quanto de sofisticação ele consegue ter em relação ao controle da atenção do parceiro dele diante da brincadeira, como que ele manipula esse brinquedo, e a gente vai fazendo aí já uma série de fatores, gerando uma série de critérios, né? Alguns sinais que seriam excludentes para A, B ou C, e a gente consegue correlacionar o que a gente consegue colher no ambiente natural, o momento que a gente tem ali, que a gente está utilizando quando a gente consegue um instrumento padronizado ou uma escala de desenvolvimento, e eu vou até além. Eu solicito materiais da própria escola quando eu não vou à escola fazer essa avaliação presencialmente. Quando eu falo de avaliação de escola, isso é um capítulo que a gente tem que abrir aí à parte, e a gente esmiuça isso muito dentro do nosso desenvolvimento, dentro de um módulo que a gente fala de integração de resultados, aonde a gente percebe, a gente quer verificar se esse indivíduo, num ambiente coletivo, ele tem algum obstáculo para esse desenvolvimento, para o aprendizado coletivo, para o aprendizado social, e como que ele consegue se manter, se há essa motivação social, enfim. Então, esses 3 tempos conseguem levantar para a gente muitas hipóteses, né? E aí a gente pode também estar diante de um caso que é um transtorno do desenvolvimento da linguagem, e quando a gente tem esse transtorno do desenvolvimento da linguagem, a gente já tem aí uma alteração que é mais persistente e que vai afetar esse indivíduo de uma forma bastante significativa, tanto na esfera que a gente chama do desenvolvimento, que é um desenvolvimento semântico-lexical, desenvolvimento fonológico, desenvolvimento sintático, mas que posteriormente vai afetar o subsistema semântico pragmático. Ou seja, o transtorno da linguagem, a primeira manifestação não é no subsistema linguístico semântico pragmático, porém, é impossível que um indivíduo que tem alteração substancial no funcionamento sintático, no funcionamento fonológico, no processamento fonológico da linguagem, dentro de um repertório semântico lexical mais reduzido, isso não afete os relacionamentos. Então, a gente tem secundariamente a dificuldade de estrutura de linguagem dentro desse funcionamento, alterações de comunicação social.
E aí nós vamos ter dois quadros distintos. Um, que é o que a gente chama hoje de TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, ele tem uma ordem que é uma origem primária, ou seja, ele não é melhor explicado por uma deficiência sensorial, como uma diminuição da audição, ele não é melhor justificado por nenhuma alteração ou por nenhuma manifestação cognitiva, motora, e a gente observa que aquela criança tem um funcionamento muito atrasado nesses aspectos linguísticos. E um outro quadro é o quadro do transtorno da linguagem. Então, nessa situação, nós temos também um impacto nesse funcionamento linguístico-cognitivo, porém, esse funcionamento linguístico-cognitivo pode ser justificado por alterações que cursam no funcionamento intelectual, no funcionamento motor, em alterações clínicas médicas e sindrômicas, enfim. A gente já tem aí um quadro misto, tá? A gente já consegue justificar essas alterações. Então, como eu já falei para vocês, as alterações no TDL, elas são alterações cuja a etiologia é desconhecida. A gente simplesmente, embora a gente saiba que o TDL pode co-ocorrer com outras manifestações clínicas, mas ele não é de ordem secundária a presença, por exemplo, de uma deficiência intelectual, frente, por exemplo, a uma perda auditiva. E aí a gente vai ver um pouquinho disso dentro o que é aditivo ao TDL e o que é excludente, tá? Eu já falei desse transtorno da linguagem, e isso a gente tem no DSM-5. O DSM-5 tem essa característica negativa, porque ele engloba todas as alterações da linguagem e substitui aí do DSM-4 para o DSM-5, ele engloba tanto os transtornos expressivos, os transtornos mistos, todos em transtornos da linguagem. E isso, em termos de denominação médica, para um médico isso é muito confuso, porque o médico, às vezes, encara aquele transtorno da linguagem, aquela manifestação, como primária, e muitas vezes essa alteração da linguagem ela é secundária, mas como a gente vem de um pós-guerra, né, recente, onde a gente corria o risco de perder a autonomia para indicar quantas sessões nós poderíamos fazer nas nossas crianças, aonde a gente corria o risco de não poder diagnosticar uma criança dentro das alterações fonoaudiológicas. Então, eu acho que a gente ainda está sobrevivendo a tantas e tantos percalços aí, dentro desses relacionamentos do fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar e do fonoaudiólogo, principalmente na relação com médicos, né? Então, assim, o que exclui o TDL? Aquilo que eu já disse para vocês anteriormente: perda auditiva, condições genéticas, doenças neurodegenerativas, transtorno do espectro do autismo, paralisia cerebral, déficit intelectual e tantas outras que entrariam aqui, que melhor justificariam o atraso. O que pode coexistir? TDAH, distúrbio do processamento auditivo central, problemas comportamentais, muito comum, problemas emocionais, muito, muito comum, que a gente mais vê em criança TDL, que tem um transtorno do desenvolvimento da linguagem, são alterações de regulação emocional. Lembrando que a linguagem
ela é a ponte entre o motor e o cognitivo. Se eu tenho uma alteração no desenvolvimento da linguagem, eu vou ter muita dificuldade de sequenciamento, de automonitoramento. A gente sabe que dentro das funções narrativo-discursivas, nós temos uma função que é uma função de automonitoramento e de gestão do comportamento diante do outro, diante das demandas do ambiente, diante das situações. Então, quando a gente tem dificuldade, ou quando a gente tem prejuízos nessa estruturação da linguagem, a qualidade das nossas inferências, ou seja, de correlacionar aquele evento novo com algo que eu já trago na minha memória, na minha vivência, essas associações elas são mais, digamos assim, pouco sofisticadas. E isso gera também um julgamento social menos sofisticado, ou muitas vezes impreciso. E é claro que a regulação emocional no meio disso tudo fica muito comprometido, interferindo de uma forma bastante ampla nas funções executivas. Então, aprendizagem com muita dificuldade escolar e os quadros de apraxia de fala na infância. Tudo isso pode vir como co-ocorrência. Como nós temos aqui um tempo que não é o tempo que eu gostaria de estar falando sobre isso, a gente vai ter que... Eu peguei e pensei algumas coisas que eu julgo mais importantes dentro desse diagnóstico diferencial. E aí eu trago o assunto que é um assunto que eu mais, assim, eu mais me debruço para tentar compreender. Algumas pessoas falam assim, nossa, Cátia, você tem uma expertise em autismo, mas quando a gente se depara com um ser humano e com toda a possibilidade de fatores aditivos que são secundários a variáveis, né, ambientais, genéticas, sociais, emocionais, a gente não sente que a gente consegue, com toda a precisão do mundo, fazer esse diagnóstico, e muitas vezes a gente tem dúvida para fechar esse diagnóstico. Nós temos manifestações, como eu estou falando aqui desde o nosso início da aula, que são manifestações comuns, e temos casos que são tão leves, ou crianças que são tão estimuladas por suas famílias, que as vulnerabilidades comportamentais, quando não atingem ou não excedem o que é esperado para a idade, isso daí dificulta muito para a gente o diagnóstico. Então, se a gente tem uma criança de 3 anos que faz birra, a gente pode ter uma criança que faz birra porque ela é extremamente mimada, mas qual a magnitude dessa birra? O que vem associado a essa birra? E assim, quando a gente tem um transtorno do espectro do autismo, a gente tem uma alteração neurológica que vai afetar significativamente o funcionamento da família, o funcionamento do desenvolvimento desse indivíduo, e essas alterações nesse funcionamento não são só a nível de comunicação social, mas a porta de entrada, o núcleo sintomatológico é a comunicação social. A gente vai ter aí a interação social, porque quem não se comunica, já dizia o velho guerreiro, se trumbica. Para quem é novo aqui não entende essa piada, mas para quem tem 50 ou mais vai entender que era o velho guerreiro é o Chacrinha, e esse era o bordão da época. Então, nós vamos ter uma alteração que ela é extremamente complexa, que vai sim ter comprometimentos em todas as áreas do desenvolvimento. Por quê? Porque nós somos uma espécie que é dependente do aprendizado
do adulto, dependente do cuidado do adulto. Se nós não tivermos alguém que cuide de nós minimamente até a infância, o fechamento do ciclo infantil, a idade de 0 a 5 anos e pouco, nós vamos sucumbir. A gente precisa de cuidados que são intensivos, e esses cuidados intensivos, dentro dessa curva de aprendizado, se a gente tem algum déficit na reciprocidade socioemocional, ou seja, a nossa orientação social é um pouco mais rebaixada, a gente vai ter prejuízo de compartilhar regras sociais que são comuns à nossa sociedade, a gente vai ter dificuldade de nos apropriarmos da nossa cultura. E nós temos aí um fenótipo extremamente amplo, desde as questões sensoriais até as questões cognitivas. Nós temos indivíduos que têm hiper ou hipo reações diante desse processamento sensorial. Nós temos aí questões que estão relacionadas a habilidades motoras e alterações no desenvolvimento motor. Inclusive, tem estudos muito interessantes que conseguem fazer um rastreio longitudinal, evidenciando que esses indivíduos que, por conta do perfil neuropsicológico e do funcionamento, que é um funcionamento bastante aberrante, é o termo utilizado na comunidade científica para o funcionamento cerebral, por exemplo, numa situação de ócio, onde a criança não tem uma demanda, onde o indivíduo não tem uma demanda para realizar. Então, esse funcionamento aberrante, essa circuitaria, né, que ativa áreas que não deveriam estar ativadas naquele momento, gera um perfil cognitivo muito peculiar. E esse perfil cognitivo ele vai gerar também uma exploração do ambiente muito peculiar. Então, a adesão, a aderência, os comportamentos repetitivos, fixos e intensos, vão gerar para esse indivíduo um prejuízo sistemático na exploração. E isso tem relação total com o aspecto sensorial, isso vai ter relação, um impacto total com o perfil cognitivo, e isso vai ter um impacto lá na comunicação social, no que a gente chama de teoria da mente. Por quê? Porque quando a gente fala palavras de ação, ou quando a gente produz verbos, e o verbo é o coração da frase, o coração da estrutura linguística, a gente está acionando memórias e áreas que são responsáveis por registros corporais, registros de ação, registro na aquisição daquelas palavras que são de grupo aberto, ou seja, dependentes da própria prática ali no concreto, para depois a gente construir ações que são e outras estruturas a partir de um grupo de palavras que a gente chama grupo fechado, né? Que são dependentes da prática discursiva, da prática dialógica, como, por exemplo, a criança está ali, então ela bate. Bater, ela vai estar com uma ação direta. Então, aprender verbos, adjetivos, substantivos é dependente totalmente daquela vivência da criança diante do objeto, diante do ambiente e diante de alguém que vai dar um modelo do nome, né? Na verdade, esse símbolo ele é convencional, ele é arbitrário, então o adulto atribui o nome para o objeto e a criança vai modelar e vai aprender. E quando a gente pensa na teoria da mente, a gente precisa dessa vivência e do somatório dessa vivência para a gente ter uma velocidade de processamento rápido, para a gente conseguir fazer a inferência num tempo capaz de solucionar problemas verbais por meio verbal e também
resolver problemas intuitivamente, que aí é um rastreio não verbal, tanto do ambiente, quanto do outro, quanto da situação, tá? E essas mudanças de critérios diagnósticos já vêm desde 1952, aonde nós tínhamos uma visão totalmente calcada na psicanálise. Então, o DSM-1 ainda falava sobre o autismo como sendo um sinal e uma reação esquizofrênica. Então, quando a gente muda só no DSM-3, que quando entra um eixo mesmo, a geração de eixos axiais, essa mudança teve por conta da necessidade da gente ter uma mesma linguagem nos ambulatórios assistenciais e de pesquisa, para que a terminologia e o controle de prevalência fosse mais homogêneo, teria que ter aí um eixo onde a necessidade de termos sintomas não seriam tão subjetivos quanto nas descrições feitas pela análise psicanalítica, onde tudo era muito em cima das neuroses, da reação que esse indivíduo tinha. Então, não aqui fazendo crítica à psicanálise, imagina, longe disso, ainda mais quando a gente estuda sobre todo o desenvolvimento mental, mas, assim, quando o DSM começa a criar registros observáveis, a gente começa a dar um salto no diagnóstico, não só do autismo, mas de outros transtornos mentais, e isso gera para a gente maior segurança, inclusive porque sai de uma esfera do que eu acho que você tem para aquilo que, não, aqui nós temos alguém que cursa com esse sinal, então a gente gera balizadores para a gente não ficar só no achismo, e só isso é de ordem emocional. A gente tem aí uma evolução muito grande, até aqui está a geração, até o DSM-5, em 2013, a gente já tem um DSM-5 revisado, né? A gente consegue ter aí avanços não só nessa habilidade para a gente diagnosticar, mas o que eu gosto sempre de dizer, que não foi o DSM-5 que trouxe esse nome espectro. O espectro autista já era mencionado em 1997. Então, já entendiam e já compreendiam esse transtorno como um grande espectro, onde a gente tem um perfil cognitivo melhor e perfis cognitivos piores, que tinham uma relação muito proporcional, primeiro, às comorbidades, então, quadros sindrômicos com um prognóstico mais reservado, e outros quadros associados ao neurodesenvolvimento com perfil cognitivo e também de intervenção precoce, prognósticos melhores, tá? A gente sabe que é muito importante a gente entender, por exemplo, dentro dos transtornos que estão inclusos no DSM-5 como o transtorno do espectro, por exemplo, fazer um diagnóstico diferencial entre o transtorno desintegrativo da infância, aonde a gente tem uma perda de habilidade aproximadamente aos 2 anos. Então, nós temos uma criança que tem um curso social, motor, comunicacional, cognitivo íntegro, e depois esse indivíduo começa a ter um prejuízo, inclusive o transtorno desintegrativo da infância foi o transtorno que levantou o risco das vacinas gerarem o autismo, e hoje
já depois de mais de 30 pesquisas financiadas por pais, por laboratórios, aí com todo empenho da comunidade científica, a gente sabe que a gente não tem aí essa influência, né? Então, assim, gente, o que era diagnosticado como uma tríade até o DSM-4 passa a ter dois tipos de sinais e de critérios, porque a comunicação e a interação social ficaram numa base única. E os interesses, o padrão que eu falei para vocês, esse padrão de comportamentos fixos, intensos e repetitivos, passaram também para essa outra base para esse fechamento diagnóstico. Lembrando que a gente tem diversos mitos. Autismo, o indivíduo com um transtorno do espectro não olha no olho, não abraça, não beija, gente. Balela, não tem isso. A síndrome de Rett sai desse espectro, até porque a gente sabe que é uma alteração genética, é mais comum em menina, então foge um pouco todo esse perfil de diagnóstico e trazendo para vocês, assim, como uma atualização mesmo da base de dados do CDC, a gente ultrapassa hoje no diagnóstico 1%, o 1, né, 4 para 1, em meninas. A taxa ultrapassa um pouquinho, mas ainda a prevalência de meninos ocupa também uma taxa que fica mais ou menos nessa proporção. E uma coisa que antes não era vista era a presença do transtorno do espectro, eles não conseguiam medir isso em termos de etnias. Então, a gente tem, hoje está lá totalmente registrado na raça negra, em raça hispânica ou de ilhas do Pacífico, asiática, enfim, a gente tem essa prevalência. Uma coisa que chama muita atenção para a equipe do CDC é que no grupo de etnia negra, preta, as crianças que têm a prevalência, né, a concorrência com deficiência intelectual em torno da população negra de 50%. Então, de toda a raça negra, a etnia negra com autismo, cerca de quase 50% cursa com deficiência intelectual. Lembrando que a deficiência intelectual no autismo ela é um pouquinho maior que 1/3, tá? Só como um dado aqui. Então, a gente tem os déficits que são clássicos e claros na comunicação social e nas interações, e esses déficits são secundários a uma diminuição na orientação social, ou seja, o interesse por pessoas, o interesse por grupo de pares e por outros indivíduos também. A gente tem uma tendência aos autistas estarem mais vinculados com os parentes do que com os outros grupos, né? E a gente sabe que se a gente não tiver essas alterações, tanto na comunicação quanto na interação social, e esses padrões repetitivos e restritos, a gente não consegue fechar esse diagnóstico. Então, tem que ter uma peculiaridade dentro do comportamento exploratório, dentro do comportamento motor. A gente vai ver alterações e estimulações na hora desse uso, né, do jogo, com alguma questão sensorial, seja enfileirando, seja com dificuldades. Aí a gente tem os modelos explicativos, dentre eles o modelo de função da função executiva, né? O modelo de disfunção executiva central, onde o indivíduo não consegue ter esse automonitoramento. Então, ele inicia a ação, e quando a gente está realizando uma ação, a gente faz uma integração na nossa memória de trabalho executiva central,
onde a gente integra toda a informação visual com a informação auditiva, e isso permite que a gente gere e consiga fazer antecipações e se automonitorar. No caso do indivíduo com autismo, e como eu já mencionei para vocês, a circuitaria neurológica, como ela é mais aberrante, ela tem uma disfunção executiva que vai gerar esse padrão manipulativo diferente, tá? Um dos critérios para esse diagnóstico também é o início dos sintomas. Então, eles devem estar presentes no início da infância. Então, não posso ter uma criança que a mãe chega no consultório com 7 anos e fala, olha, meu filho, de repente, ele era ótimo, ele fazia tudo, e ele agora está com uma dificuldade social imensa, está com comportamentos repetitivos. A gente vai pensar em tudo, inclusive em questões num eixo de doença mental, num eixo 2, né? Que aí já cursam as psicoses, os quadros esquizofrênicos, que podem ter um início precoce, mas a gente não vai pensar num autismo que não tenha o surgimento dos sinais e sintomas na infância, na primeira infância. E os sintomas devem limitar e causar prejuízo. Gente, não vai falar que a criança tem autismo porque ela faz birra, não vai falar que a criança tem autismo porque ela enfileirou os carrinhos e brinca e tem maior interesse por carrinhos. É algo mais complexo, é algo que demanda o suporte da família. E esse nível de gravidade, ele é construído em cima desse suporte. E a gente não pode associar o nível intelectual, o coeficiente intelectual, com o nível de gravidade. Eu já tive indivíduos com nível de suporte 2 e que tinham uma inteligência acima do esperado. Então, o que gera o nivelamento do grau de autismo é o nível de suporte, o quanto que essa família precisa intervir diante de início da comunicação para interação com um grupo de pares, para execução de tarefas relacionadas ao autocuidado e à rotina básica, como tomar banho, se vestir, comer sozinho. Então, a gente vai ver que há um impacto no comportamento adaptativo, onde há necessidade do suporte do adulto para aquela criança interagir, para aquela criança manter a interação, e isso tudo gera um prejuízo, gera um impacto socioafetivo na família, gera um sentimento e um sofrimento muito, muito sobre-humano para esses pais, para esses avós, para esses tios, para todos à volta. A gente vai ter aí mudanças nesse diagnóstico, e por isso que a gente tem hoje que ter um domínio muito grande das questões cognitivas e da comunicação, e o que é a funcionalidade da linguagem, porque o CID-11 ele traz especificações mais refinadas acerca da deficiência intelectual, acerca do funcionamento da linguagem, da presença ou não de oralidade. Lembrando que, para a gente considerar o que é palavra, a gente vai dizer que uma palavra, para ser considerada palavra para um pai, né, ela precisa ter 70% de estrutura semelhante à palavra-alvo. Então, isso é muito importante para a gente, em termos de orientação. E quando a gente fala de etiologia do autismo, a gente tem que pensar num modelo atual onde essa base de herdabilidade do pai e da mãe, quando associado, quando mesclado, vai gerar associações e presença assim muito grande de um perfil extremamente peculiar. Vou falar aqui, quem não concordar, tudo bem, mas não existe um método que a gente possa dizer
essa metodologia, essa ciência vai pegar e ela foi construída totalmente para a criança que eu tenho com autismo. Gente, não tem. Não tenham essa expectativa, porque eu não estou falando por mim, eu estou falando por todos os profissionais que têm uma experiência na prática clínica, por todos os estudos, as pesquisas onde a gente observa resultados. E quando a gente pensa em resultados, o que a gente tem de consciência que quando a gente torna o modelo de intervenção híbrido, a gente consegue resultados muito melhores. Então, entender as peculiaridades do indivíduo e lançar mão de estratégias para aquele indivíduo, sejam estratégias, é claro que a gente não vai poder refutar comportamento e nem refutar ciências que vão explicar ou manejar o comportamento do indivíduo, mas a gente não pode abrir mão de estratégias que são humanizadas e estratégias sensoriais, porque a gente sabe que 99% do público com autismo tem alterações sensoriais, tem alterações comportamentais, assim, a grande totalidade. Então, entender quais são os transtornos que coocorrem, de que maneira, qual é a prevalência, como ele se mostra, é totalmente relevante para as orientações que você vai ter em relação aos pais, em relação à escola e também a troca que a gente precisa estabelecer com a equipe multidisciplinar. O que a gente mais tem de prejuízo nesse desenvolvimento da comunicação social é a dificuldade para o indivíduo integrar as vivências, as experiências e gerar contexto, um contexto coerente, porque o que ocorre dentro de um desenvolvimento natural é que, para além de toda a estimulação do adulto com a criança, nós temos um aprendizado intuitivo. Então, a gente aprende e gera padrões esse aprendizado. A gente olha, a gente presta atenção, e quando a gente vai, à medida em que a gente presta atenção, à medida em que a gente vai tendo mais contato, mais experiência, mais vivência social, mais a gente vai conseguindo se apropriar de coisas que são implícitas. Nem tudo a gente aprende por palavras, a gente aprende modelando comportamento. Então, isso tudo se deve a essa orientação social, isso tudo se deve, por exemplo, à habilidade que a gente tem em prestar, em ter interesse no interesse do outro. Então, isso é atenção compartilhada, mas mais do que ter atenção compartilhada como resposta àquilo que eu te chamo para mostrar, é o interesse genuíno que um indivíduo que não tem o transtorno do espectro autista possui em compartilhar com o outro os seus próprios interesses. Então, isso é iniciativa de atenção compartilhada. Então, esse processamento da cognição social, esse processamento necessário, esse caminho, né, essas habilidades subjacentes e adjacentes a essa comunicação vão requerer atenção compartilhada, capacidade de identificar emoções básicas através de esquemas faciais, mas não só de esquemas faciais cheios, como, por exemplo, feliz, zangado, assustado, mas nuances, levantou uma sobrancelha, franziu, será que toda vez que franze está chateado? Será que toda vez que sorri está alegre? Será que é sarcasmo? Será que não é? Então, tudo isso, mais regulação emocional. E quando a gente fala em regulação emocional, a gente está falando controle de impulso. Quantas e quantas vezes a gente quer chegar e a gente quer falar um monte de coisa, mas a gente controla. A gente controla o impulso, a gente elabora e tem
graças a Deus, um automonitoramento e um adequado processamento capaz de nos gerar um julgamento social apropriado, e a gente toma uma decisão social e a gente consegue se adaptar. E uma das coisas que eu vou trabalhar com vocês no curso é fazer análise, que isso é uma novidade, e tudo que eu vou aprendendo eu venho agregando de novidades no curso, é como a gente analisa comportamentos adaptativos no brincar, né? Comportamentos adaptativos a gente tem quando a gente se adapta à demanda, quando a gente senta na hora de sentar, quando a gente brinca com um brinquedo, mas como que eu vejo se essa criança tem mais possibilidades de se adaptar a uma situação quando ela é muito novinha? Isso vai ser uma qualidade, digamos assim, no nosso fazer. E alterações de prosódia e compreensão da prosódia emocional, tá? Então, todo esse processamento vai gerar uma habilidade diante da comunicação. E no autismo, a gente vai ter uma comunicação que pode ser oral, o indivíduo vai ser oralizado ou não, até aquele que é totalmente oralizado, que tem já uma fala fluente, mas que, mesmo assim, ainda tem falhas no uso de elementos prosódicos, dificuldades na organização sequencial da conversação. E a gente sabe que essa conversação requer regras, e essas regras são regras de reparação e regras de manutenção. E isso tudo é muito importante dentro dessa... para a gente conseguir estabelecer e fazer essas manutenções, né, dentro de uma comunicação social recíproca. Comportamentos como que são atípicos, que são idiosincráticos, mas que são muito frequentes no autismo, como, por exemplo, fala jargonada, estereotipias motoras, verbais, vocais, ecolalias, vão gerar prejuízos. E esses prejuízos podem interferir o relacionamento social, a motivação para iniciar ou para realizar a tarefa, prejuízos físicos, no caso das estereotipias que geram, por exemplo, crianças que geram uma busca proprioceptiva maior, e quanto mais estereotipias e comportamentos estereotipados, por exemplo, mais dificuldade para a gente fazer a extinção. A gente sabe que as dificuldades sociais vão ser muito distintas de um indivíduo para o outro, então a gente tem um isolamento que pode ser total ou parcial, até um indivíduo que se socializa, mas que também vai cometer algumas gafes ou vai cometer alguma, digamos assim, algum comportamento desadaptativo diante de situações inesperadas ou de algum contexto que ele não tenha sido ainda apresentado. Nós vamos perceber um perfil mais rígido do pensamento, e é esse perfil rígido e mais aberrante que não vai favorecer, veja bem, eu não estou dizendo que não consiga, mas que não vai favorecer aquelas adaptações contextuais mais rápidas, como, por exemplo, esse indivíduo, numa época escolar, entender uma palavra de polissemia, compreender a linguagem de humor, por exemplo, entender metáforas ou sarcasmo, blefes, enfim, essa dificuldade meta-representacional, e aí a gente vai esmiuçar e ver como a gente trabalha, né, essas habilidades semântico-pragmáticas inferenciais que geram maior repertório imaginativo, o quanto que a gente vai precisar aí fazer uma queda de braço, dependendo do perfil e dependendo também dos limites individuais, né? Lembrando sempre que a gente tem que ver o autismo de uma forma humanizada. Não adianta a gente pensar que a estereotipia, não tem que fazer estereotipia, gente.
Fala para um ansioso que ele não tem que balançar a perna, fala para um ansioso que ele não tem que mexer no cabelo, ou que ele não vai passar a mão no rosto, enfim. Nós que somos considerados neurotípicos, temos diversos comportamentos e estereotipias. E lembrando que as estereotipias são mais comuns em quadros ansiosos do que propriamente até em autismo. No autismo, a gente vê aquelas estereotipias que são autolesivas ou que são muito barulhentas, mas a gente tem várias estereotipias, principalmente quando a gente está muito ansioso, tá? Os comportamentos vão ser comportamentos que a gente precisa observar. A aquisição de comportamentos sociais, como contato interpessoal, capacidade de imitar gestos, cumprimentos, saudações, e mais do que isso, o que é mais preditivo no autismo é a falha na atenção compartilhada, muito mais nos comportamentos de iniciativa do que nos comportamentos de resposta. Então, assim, querer compartilhar algo do interesse é muito pouco observado em indivíduos com autismo. Normalmente, as crianças com autismo até iniciam a comunicação, mas quando iniciam, não iniciam de forma e com a frequência para compartilhar interesses. Normalmente para fazer pedidos, para comentar algo do próprio interesse, e a gente vê que não há essa troca social recíproca, tá? Lembrando que essa atenção compartilhada, para a gente verificar, precisa e deve, para a gente considerar como atenção compartilhada, ter essa triangulação do olhar. E eu queria deixar aqui uma dica para vocês, porque eu acho que é uma dica assim, importantíssima, a gente, em termos de sofisticação, né, de atenção compartilhada, a gente observa que esse comportamento começa a surgir e é um processo, não é um produto, vai estar ali com 9 meses, a criança vai estar triangulando, ou com 1 ano ela já está usando o apontar. A gente espera isso, mas é um processo. E o que a gente sabe é que, em termos de sofisticação, uma criança, ela aponta e ela depois procura o parceiro para quem ela aponta, o parceiro social. Mas, à medida em que ela vai emparelhando esse comportamento e ela vai vivenciando esse ato motor, né, de apontar e compartilhar, ela vai sofisticando esse comportamento. Então, num primeiro momento, ela aponta, depois ela busca. Quando ela está mais amadurecida nesse processo, ela aponta e procura manter a atenção do parceiro simultaneamente, então ela já faz esse movimento, e quando ela já tem a consciência do parceiro social mesmo, ela busca o parceiro e depois ela aponta. Então, ela já tem um comportamento antecipatório aí de busca, isso é muito importante na qualidade, porque alguns profissionais colocam, ele usa o apontar. Mas se eu uso apontar para alguma coisa, eu fico pedindo, eu não compartilho o olhar, eu não triangulo o olhar, isso não é atenção compartilhada, tá? Isso pode ser considerado um comportamento imitativo. A gente vai ver aí diversas peculiaridades no comportamento exploratório, na brincadeira, e nessa brincadeira, a gente vai ter desde uma brincadeira sensório-motora até uma brincadeira funcional, que é um pré-requisito para o comportamento simbólico. Então, o uso funcional do objeto, ele é, assim, a base para que eu desenvolva um comportamento simbólico. E dentro dessas manifestações linguísticas não verbais, uma coisa que a gente precisa estar muito atento é a fluência do olhar. E quando a gente pensa no critério fluência do olhar, a gente tem que pensar em busca ativa. Então, eu chamei, ela me olhou. Mas quando eu não chamei, ela me buscou. Em alguns momentos, ela fez essa busca ativa. Essa busca ativa é o grande diferencial quando a gente tem, por exemplo, uma criança com TDL ou uma criança com autismo. Essa busca ativa é um divisor assim, de muros dentro dos critérios diagnósticos. A gente vai observar também uma diminuição do uso do apontar, um rebaixamento na reprodução de ações,
Então, a gente tem algumas cúspides comportamentais que a gente vai ver na nossa avaliação. E o que seria considerado uma cúspide comportamental? Quando um comportamento gera probabilidade para aquisição de novos comportamentos. Então, a fluência no olhar gera mais probabilidade da criança imitar. E o imitar gera mais possibilidades dele fazer a imitação generalizada, que é eu imito um para um, mas depois eu imito o grupo. E eu imito algo que eu nunca fiz antes, eu só observo de forma intuitiva, eu reproduzo aquela ação. O que cursa com autismo? Pode ter TDAH, transtorno da linguagem, problemas comportamentais, desordens sensoriais 99,9%, alterações de aprendizagem, sim e não, apraxia de fala na infância. As alterações de aprendizagem, a gente vai começar a observar que quando o indivíduo tem um nível de linguagem muito bom, um nível, desculpa, cognitivo, a gente vai começar a ter dificuldades lá entre o 4º e 5º ano, às vezes no 3º, na interpretação de texto. Ele vai ser bom na gramática, ele pode ser bom na matemática, mas a interpretação começa a pipocar quando ele começa a ter que fazer análise da perspectiva do autor. Então, a gente vai ter aí essas fragilidades no desenvolvimento geral. Agora a gente vai falar um pouquinho de transtorno da comunicação social, lembrando que o diagnóstico assim, de corte para que a gente possa pensar em transtorno da comunicação social é o transtorno do espectro do autismo. E uma coisa que nunca pode ter, e isso é um critério do DSM-5, é que o indivíduo mais velho, para ser diagnosticado com transtorno da comunicação social, ele nunca pode ter tido nenhum tipo de estereotipia motora. Então, fez flapping, teve comportamentos de saltar no mesmo lugar, corridas de um lado para o outro, isso deixa esse diagnóstico mais vulnerável e gera a possibilidade de não ser o transtorno da comunicação social e fala mais a favor do transtorno do espectro do autismo. Então, quais as manifestações do transtorno de comunicação social? Dificuldades para usar a comunicação para fins sociais. Esse indivíduo tem dificuldade para iniciar a conversa espontaneamente, cumprimentar pessoas, manter conversação, ter adaptação do contexto e conseguir mudar o assunto e o tom a partir do estilo que a pessoa, que o parceiro utiliza dentro da conversa, ou do tema abordado, ou de uma situação específica, seguir regras aceitas para uma conversa. Então, aquelas estratégias de reparação a gente não costuma ver, e também a troca recíproca, né? Eu ceder o turno, o quanto que é importante eu ceder o turno, o quanto é importante eu perceber pistas de contextualização, que são essa capacidade de rastrear elementos não verbais no parceiro, como gestos, olhar, nível de ativação do meu parceiro para eu saber, eu estou falando, eu estou gerando sono, para a gente se autoajustar, né? Então, todas essas leituras necessárias de pistas para a gente conseguir fazer esse intercâmbio, manter esse intercâmbio, contar e compreender histórias ou recontar eventos, isso é muito difícil também, compreender usos não literais da linguagem, então, aí a compreensão de linguagem figurada, expressões idiomáticas, sarcasmos, e principalmente, gente, aquilo que eu falei desde o início. Alterações semântico-pragmáticas inferenciais interferem muito, sobremaneira, na manutenção da relação dialógica. Então, saber utilizar, saber se adaptar, estar ali, se expor, o quanto que eu me exponho, o quanto que eu me regulo diante da troca conversacional,
é uma qualidade e o que gera sucesso social, sucesso nas interações, tá? E dificuldade em expressar sentimentos, assim como entender os sentimentos do outro. Então, a gente viu aqui alguns dos critérios entre o transtorno da comunicação e o TEA, e eu estou pincelando porque a gente tem aí um tempo, mas eu queria só para finalizar falar brevemente sobre o transtorno de aprendizagem não verbal. Para quem não conhece, a gente tem Rourke, que é um neuropsicólogo canadense, e que ele começou a perceber que alguns padrões dentro da organização perceptual e da compreensão verbal, ou seja, os resultados de avaliações neuropsicológicas, alguns indivíduos apresentavam um perfil muito diferente daqueles apresentados por outro grupo, que eram grupos de transtornos de aprendizagem, e nesse grupo específico que Rourke começou a pesquisar, esses indivíduos apresentavam uma discrepância de resultados entre a compreensão verbal, que era muito superior, ou apresentava, às vezes, uma discrepância de 20 pontos percentuais entre um e outro, para a organização perceptual. E ele via e ele percebia que esses indivíduos tinham alterações tanto no aspecto neuropsicológico quanto no aspecto social, emocional e adaptativo. E ele começou a fazer um estudo entre esse perfil de desempenho desses indivíduos, resultados dessas avaliações e também do perfil de funcionamento interhemisférico. A gente sabe que dentro do funcionamento e das circuitarias neurológicas para leitura, para fala, para compreensão, a gente tem uma ativação sistemática de diversas áreas cerebrais, mas a gente tem uma célula nervosa, a gente tem dentro desses dos neurônios diferenças, e a gente tem funcionamentos mais automáticos e intuitivos. E, a partir desses estudos, ele faz um levantamento dessa neurofisiologia, dessa citoarquitetura neural, e define esses indivíduos como um conjunto de recursos e déficits, né? E só para fazer esse levantamento, Rourke faz uma crítica muito grande e de uma forma muito sistemática aos perfis de funcionamentos quando há a descrição, por exemplo, da dislexia, da descalculia, porque ele diz que dentro das avaliações há sempre uma produção, né, e menção do perfil de déficits, mas não existia um modelo explicativo de potenciais nesses indivíduos. E ele gera esse modelo, né? Ele gera esse padrão de recursos e padrão de déficits em cima de uma base neuropsicológica que eu vou mostrar para vocês. Então, ele classifica o transtorno de aprendizagem não verbal como um transtorno também muito complexo que vai comprometer o indivíduo, tanto numa área neuropsicológica, quanto na área acadêmica, e também socioemocional adaptativa, tá? E dentro desses sintomas e critérios, a gente vai ver que esse indivíduo também tem dificuldade com habilidades sociais, com reconhecimento facial, com modulação de afeto, habilidades matemáticas, isso é um critério para esse diagnóstico, coordenação motora complexa e habilidades visoespaciais. Então, esse é um diagnóstico que precisa necessariamente ter uma avaliação neuropsicológica para ele ser feito, e ele só é feito com equipe multidisciplinar,
tá? Então, necessariamente com uma neuropsicóloga para fazer esse perfil de funcionamento neuropsicológico, mas outros profissionais que tenham expertise com esse transtorno, pode ser um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional, mas é importante a gente ver aí os fenótipos linguísticos, o funcionamento e a habilidade para a teoria da mente também. Como eu falei para vocês, a prevalência é muito pequena, de 1% de todo o grupo que tem transtornos de aprendizagem. Não é descrito ainda no DSM-5 e ele não tem critérios de prevalência maior em sexo, na diferenciação de sexo. Pode ter, ele é comum tanto em meninas quanto em meninos. E aí eu queria trazer esse modelo neuropsicológico explicativo, a gente já está finalizando a aula, e ele diz o seguinte, déficits neuropsicológicos primários vão gerar déficits neuropsicológicos secundários, que vão gerar déficits neuropsicológicos terciários. Esses déficits neuropsicológicos vão gerar déficits linguísticos. E claro que os déficits linguísticos geram déficits no aprendizado. Então, qual é a área de maior vulnerabilidade nesses indivíduos? Déficit no processamento, na percepção tátil, na percepção visual, na psicomotricidade complexa e no material novo. Como nós temos o maior déficit na organização perceptual, que tem um processamento mais de hemisfério direito, se eu tenho uma percepção mais baixa ou vulnerável, vai gerar prejuízo aonde? Na atenção. Então, esse indivíduo vai ter uma atenção tátil mais rebaixada, uma atenção visual menor, e o comportamento exploratório vai estar significativamente mais rebaixado. E isso vai gerar o quê? Uma memória. Então, os registros táteis, os registros, essa memória visual, a formação de conceitos. Por que a formação de conceitos? Porque a gente sabe que a formação, para a gente ter formação de conceito, a gente precisa de um nível abstrato de linguagem. E para a gente chegar num nível abstrato, a gente precisa ter uma evolução que vai desde da experiência concreta até a gente conseguir gerar um conceito propriamente dito. E é claro que a solução de problemas fica comprometida. Se a gente tem uma dificuldade no comportamento exploratório, a gente vai ter uma dificuldade nas praxias motoras orais, porque a gente sabe que todo bebê leva o objeto à boca e a gente sabe que a boca faz parte desse sistema tático. Conhecer os objetos, sentir, né, os objetos com a boca. E se a gente tem uma experiência no comportamento exploratório em menor quantidade, o fonológico vai estar um pouco mais atrasado. Por quê? Porque quando a gente manipula, a gente gera a oportunidade de um adulto dizer, isso é caneta. Você gosta da caneta? Ou se você vai mexer daqui a pouco no controle? Isso é o controle. Quanto mais exploração você tem do ambiente, mais possibilidade de aprender a gente tem. E se a gente tem esse déficit nessas habilidades básicas, a gente vai ter um grafomotor também comprometido. Isso é uma característica, porque essa exploração vai gerando, e quem é psicomotricista aqui sabe, a dissociação dessas articulações até a gente chegar no pulso. Então, a gente vai ter indivíduos que têm uma compreensão da leitura mais comprometida por conta desses conceitos, né? E também prejuízos na mecânica da matemática. Agora, os recursos, a gente tem uma percepção auditiva, como a compreensão verbal é alta, então a compreensão auditiva e a motricidade simples está bacana, a atenção auditiva está muito boa e a atenção verbal também. Nós vamos ver esse indivíduo com uma memória auditiva que tem uma tendência a estar sempre na média ou acima da média, e os recursos neuropsicológicos melhoram. Por causa de quê? Por conta dessa reserva da percepção auditiva. Então, as alterações fonológicas vão
vão diminuir, a recepção e estocagem verbal também vai ser boa, e as associações e as saídas vão favorecer outros critérios de aprendizagem, tá? Eu sei que é um assunto super denso, a gente tira dúvidas e a gente costuma esmiuçar isso em mais horas de curso, a gente faz essa aula de diagnóstico diferencial um dia inteiro, mas eu queria trazer para vocês, pincelar para vocês de uma forma não tão superficial esses transtornos, e colocar para vocês aqui, para quem está aqui presente, esse banco aí de bibliografia, agradecer a presença de todo mundo e me colocar agora para algumas perguntas. É isso, meus amores.